O Bitcoin é sem dúvida um dos temas da atualidade. E quando estava a procurar os melhores livros sobre Bitcoin e criptomoedas, encontrei o livro A Internet do Dinheiro, escrito por Andreas Antonopoulos. E depois de o ler fiquei impressionado com as incríveis oportunidades que esta tecnologia tem, especialmente no campo das finanças. E o autor, Andreas Antonopoulos, é uma das pessoas que conheço com mais entendimento, não só em Bitcoin, mas também em economia e mercados financeiros. Agora, possivelmente, alguns de vós já investiram em Bitcoin, outros apenas ouviram falar, nomeadamente que num dia tem um preço extremamente alto e no seguinte dia um preço muito baixo. No entanto, o autor diz que devemos ignorar o preço e o Bitcoin como dinheiro, e sim entender a tecnologia que está por detrás. Ele também nos diz que é uma terrível ideia ver o Bitcoin como investimento devido à sua natureza altamente especulativa e volátil, mas que devemos sim educar-nos sobre esta tecnologia porque vai mudar o mundo e quem o entender vai colher enormes benefícios. Agora, o que é o Bitcoin? Muita gente pensa que o Bitcoin é simplesmente uma moeda digital, mas é muito mais que isso. Dizer que o Bitcoin é só uma moeda digital é como dizer que o e-mail é a internet. O Bitcoin, como dinheiro, é só a primeira aplicação. Quando as pessoas chamam ao Bitcoin moeda digital, estão a perder o ponto-chave. O euro é uma moeda digital. O dólar é uma moeda digital. O real é uma moeda digital. Quando está a pagar as suas compras com o cartão de crédito ou com o PayPal, está a usar moeda digital. Então, se já estamos a usar moeda digital, o que faz do Bitcoin tão especial? A diferença fundamental é que no sistema financeiro atual as transações são controladas por organizações centralizadas, enquanto que no Bitcoin não. O Bitcoin tem uma rede descentralizada que não é propriedade de nada nem ninguém e não está controlada por ninguém, como é óbvio. Na rede Bitcoin, as transações são realizadas de igual para igual. Mas no sistema financeiro atual, as transações são realizadas de pessoas para o corporativo, do corporativo para algo ainda mais corporativo ou para instituições e só depois para outra pessoa. A digitalização começou como sonho dos governos para que pudessem controlar cada transação e movimento financeiro dos cidadãos de todo o mundo. E estavam a ter êxito. Se não olha ao seu redor, está cada vez menos dinheiro físico em circulação. Os países escandinavos estão a operar praticamente sem dinheiro físico, ou seja, sem moeda e papel. Os bebés nascidos hoje em dia nessa região do mundo provavelmente não saberão o que é o dinheiro em forma de papel ou moeda. Imagine por um momento que vai comer a um restaurante, mas não existe dinheiro na sua forma física. E na hora de pagar o seu banco não permite porque você disse algo contra o sistema político ou porque foi a um evento político da oposição ao governo e o seu banco congela a sua conta. Bem, isto parece uma utopia, mas esta é uma forma de controle total e já aconteceu em países como Grécia, Argentina e outros. A digitalização do sistema financeiro e do dinheiro é inevitável, sendo assim porque usar os bancos, quando, com o Bitcoin, cada pessoa se torna o seu próprio banco. Ninguém vai controlar o seu dinheiro, exceto você. Não precisa de pagar taxas nem tarifas altas por transferências ou gestão de conta. Pode enviar dinheiro a qualquer parte do mundo em questão de minutos, sem ter que esperar dias para que o dinheiro chegue, como por exemplo se estiver a enviar dinheiro de Portugal para o Brasil através do seu banco. O único problema é que estamos em etapas muito iniciais e a infraestrutura ainda não está 100% pronta para o uso massivo. E para entender em que etapa estamos no Bitcoin, imagine-se como uma pessoa que está a entender a internet na década de 1990. Essa pessoa provavelmente não sabe sequer como funciona o arroba ou como utilizar devidamente o navegador. O Google ainda nem sequer existe. Esta é a etapa exata em que nos encontramos na compreensão do Bitcoin. Hoje em dia, só 1 bilhão de pessoas têm acesso à banca em todo o mundo. Os restantes 6,5 bilhões de pessoas não têm acesso à banca, não têm sequer conta bancária. O Bitcoin permite conectar esses bilhões de pessoas ao mundo financeiro. O Bitcoin é o dinheiro do povo. Consegue imaginar o que acontece ao se conectar mais de 6,5 bilhões de pessoas em uma economia global sem barreiras? É algo verdadeiramente revolucionário. Hoje em dia, várias pessoas trabalham em diferentes países e enviam dinheiro para o seu país de origem para sustentar as suas famílias, mas as empresas processadoras de pagamento como Western Union e bancos cobram tarifas elevadas para se enviar dinheiro de uns países para os outros.
Pensa então no que acontece quando um desses imigrantes se dá conta que pode fazer o mesmo usando o Bitcoin sem taxas elevadas de 15%, nem 10%, nem 5%, mas sim por 5 centavos, ou seja, não se baseia em percentagem, mas sim um valor fixo. E claro, um valor muito reduzido. E caso esteja a pensar em iniciar um negócio com alcance internacional, uma das principais barreiras para se converter em um negócio global são as formas de pagamento. A internet permite-nos criar, por exemplo, produtos digitais ou lojas de e-commerce e vender para todo o mundo, mas precisamos sempre de intermediários como PayPal ou Stripe, que cobram taxas consideráveis. O Bitcoin resolve esse problema porque deixamos de precisar dessas empresas e permite que recebamos pagamentos de qualquer parte do mundo por muito pouco, como vimos anteriormente. A cada 30 ou 40 anos, pelo menos, as coisas necessitam de disrupção, mudanças e atualização, porque sem isso o poder acumula-se e centraliza-se e com isso a corrupção aparece e torna-se forte. Hoje em dia, a geopolítica está afetando a economia e finanças de forma séria, porque a combinação de Estado, governo e dinheiro produz resultados tóxicos e cria prisões financeiras e, no final de contas, é o cidadão comum e simples que sofre as consequências. A forma como o Bitcoin foi pensado e estruturado brinda-nos uma nova forma de organizar o mundo, exatamente da mesma maneira como a internet permitiu o acesso à comunicação. E hoje em dia, de forma enganosa, circulam muitas notícias que o Bitcoin é usado por terroristas ou traficantes de droga e delinquentes, mas se retroceder aos anos 90, diziam exatamente o mesmo sobre a internet. A explicação para esse tipo de pessoa usar o Bitcoin é que, devido à natureza dos seus negócios ilegais, estão dispostos a experimentar tudo o que aparece para tentarem escapar, pois têm muito pouco a perder. Logo testam qualquer coisa e eles fazem isso não só com o Bitcoin, mas com qualquer nova tecnologia que surge. Eles tentam sempre obter vantagem. E os políticos e bancos usam esses argumentos para assustar as pessoas. Mas isso não sucede só com o Bitcoin na atualidade. Aconteceu o mesmo com a internet no passado. Inclusive, os jornais, a indústria que tinha o controle da difusão de notícias, dizia que a internet não iria funcionar. As indústrias estabelecidas são aversas à mudança. Os correios não queriam o e-mail. Os táxis não queriam o Uber e diziam que não ia funcionar. Os criadores de cavalos diziam que os automóveis não iam funcionar. Depois diziam que era uma máquina repugnante e ruidosa. Diziam que não tinha capacidade de ir onde os cavalos conseguiam ir. Usavam os acidentes e a morte de pessoas como argumento, etc. E se retrocedermos ainda mais, vemos que a humanidade sempre estranhou a mudança. Quando o fogo surgiu, os nossos antepassados tinham medo. De seguida aconteceu o mesmo com a eletricidade. Diziam que apenas pessoas estranhas a usariam. E agora os bancos dizem que o Bitcoin não vai funcionar porque o Bitcoin está a ameaçar a maior indústria do mundo e das finanças. E como é óbvio, eles vão ripostar utilizando as táticas mais sujas, como o medo e os meios de comunicação para difundirem mentiras. Quando aparece uma tecnologia tão revolucionária e com a capacidade de mudar tantas vidas como o Bitcoin, devido à sua natureza descentralizada, uma tecnologia que faz frente ao poder estabelecido, pois retira-lhes o controle sobre o dinheiro mundial, é óbvio que vão dizer coisas como que o Bitcoin é usado por bandidos, mas na verdade estão aterrorizados e com medo que nós, as pessoas comuns, o usemos. Dizem que o Bitcoin não é seguro. Em segurança tecnológica há um termo divertido chamado honeypot, e um honeypot é um sistema desenhado para atrair os hackers. A maioria das empresas tecnológicas como Apple ou Google usam esta tática. Por exemplo, quando criam uma nova aplicação, anunciam uma recompensa para qualquer um que consiga hackeá-la. Mas que maior honeypot pode haver que uma rede financeira que conta com 6 bilhões de dólares? Essa é a recompensa para quem hackear a rede Bitcoin. Mas ainda ninguém recolheu essa recompensa. E não é porque não o tentaram, pois têm tentado sem parar, mas o Bitcoin é resistente. E nos próximos 10, 15, 20 anos veremos que vai haver uma grande mudança e evolução na infraestrutura financeira, mas neste momento estamos apenas no começo do caminho. E claro que muitas pessoas são céticas, é normal e completamente natural. Primeiro os humanos começaram a intercambiar entre eles, para obter o que precisavam. Depois começaram a usar metais preciosos e de seguida começaram a usar o papel moeda. Evoluíram para cartões de plástico, ou seja, os cartões de crédito. Todas essas transições foram custosas. Imagine como se assustaram quando lhes disseram que iam deixar de usar
ouro e prata e iam passar a usar papel e, mais estranho ainda, um pequeno pedaço de plástico como o cartão de crédito para realizar transações. Mas o Bitcoin é uma mudança ainda mais radical, porque no sistema financeiro atual a relação entre banco e cliente é muito similar à relação entre mestre e escravo. E aqui está a pergunta incómoda que deve fazer-se: quem é o escravo? Porque num sistema de dívida, uma das partes sempre é escravo. O mestre não te serve, ele serve-se a si mesmo. E serve-se de si, porque ele pode, porque é o mestre. Essa é a arquitetura financeira e de dinheiro em que vivemos e que usamos, onde a pessoa comum não tem controlo. Onde tudo o que está relacionado a dinheiro é mediado por terceiros que detêm o controlo absoluto sobre ele. Hoje, se for a uma caixa multibanco e quiser fazer um levantamento, o banco pode dar-lhe o seu dinheiro, mas no dia seguinte pode decidir não lhe dar, como já aconteceu na Grécia, China, Argentina, Venezuela, Bolívia, etc. Um dia, as populações desses países chegaram aos bancos e eles recusaram-se a dar-lhes o dinheiro que lhes pertencia. Essa é fundamentalmente a relação mestre-escravo. O mestre quer, pode e manda. O Bitcoin é diferente, pois não é um sistema baseado na dívida. No Bitcoin ninguém deve nada a ninguém, é baseado na propriedade absoluta. E neste momento pode estar a pensar que não gosto de banqueiros, mas isso não é verdade. Conheço várias pessoas que trabalham em instituições bancárias, que são boas pessoas e trabalham, claro, duro para sustentar as suas famílias. O problema está nas instituições em si e no sistema que não produz bons resultados, que produzem resultados que não são igualitários, resultados restritivos, além de expressarem a diferença entre classes, nativismos, nacionalismos, tribalismos, etc. E todas essas coisas fazem do mundo um lugar mais pequeno e pior. Se observar realmente o que é o dinheiro, ele não passa de uma forma de comunicação, de uma linguagem. O dinheiro em si não tem valor, é um pedaço de papel. O valor em si é o seu tempo e trabalho despendido para o ganhar. O dinheiro é uma forma de linguagem, um idioma comum. E se é um idioma, não seria melhor usar um que não fosse restringido por fronteiras, religiões, raça e, claro, políticos? Estamos a chegar ao fim deste vídeo e para terminar devo dizer-lhe que vivemos uma nova era e que este livro é verdadeiramente interessante para quem quer saber mais sobre Bitcoin e o futuro do sistema financeiro. Só uma pequena nota, pessoal. Eu concordo sem dúvida com o autor que se deve ver o Bitcoin como um todo e como uma tecnologia revolucionária, mas como investidor e empreendedor não posso deixar de ver a oportunidade de investir no Bitcoin para ganhar dinheiro tanto a longo prazo, seguindo e confiando nos tais fundamentos que Antonopoulos fala e aguardar uma grande valorização, mas também como trader, ganhando dinheiro a curto prazo. Bem, não se esqueça de verificar os links na descrição do vídeo e, claro, esmagar o like e inscrever-se no canal. Um forte abraço, até à próxima!